Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no Oi, chão. turma, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos iniciar a nossa nova apostila de matemática, aquela que os pais pegaram no dia que foram levar a atividade diagnóstica, ok? Então, a Pro quer que vocês abram a apostila de matemática na página 2 e 3 e coloquem a data de hoje, dia 25, combinado? Então, olha só, aqui nós vamos iniciar a unidade número 9 e vamos falar mais um pouco sobre os números. Então, aqui nós temos algumas imagens e você acha, olha só, ali tem um grupo de pessoas para o lado de mais e um grupo de pessoas para o lado de menos. Então, o que, que acontece? Eles estão participando de um desafio. E lá no fundo tem um quadro dizendo assim: mais ou menos de R$ 300. Então, o grupo ali verde colocou que é mais de R$ 300 e o grupo amarelo colocou que é menos de R$ 300. E você? Você acha que é mais ou menos? Fala para Pro. Muito bem. Então vamos lá, vamos dando continuidade. O nosso sistema de numeração, que é usado no Brasil, ele é chamado de indo-arábico. Ele tem esse nome porque ele foi desenvolvido pelos indianos e difundido no resto do mundo pelos árabes. Então, nós vamos conhecer as regras básicas para a organização desses números. Então, para eu representar o número desse sistema, são usados 10 símbolos, que são chamados de algarismos, que são o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então, esses 9 números, ó, que começa do 0 e vai até o 9, são o sistema que nós utilizamos. Por exemplo, se eu quero representar um outro numeral, por exemplo, o número 26, eu vou repetir, aí eu vou pôr o 2 e o 6. Ah, mas eu quero colocar 2000. Eu vou repetir o mesmo algarismo, 2000. Então, todos esses números aqui é o número do nosso sistema indo-arábico. E para eu montar qualquer quantidade, qualquer numeral, eu posso colocar eles e repeti-los, entendeu? Se a professora precisa colocar o número 46, eu vou usar o 4 e o 6. Ah, o 91, o 9 e o 1. Então, os números que a gente vai usar para formar qualquer quantidade serão esses aqui, ok? Do 0 até o 9. Então, são esses os algarismos que nós vamos utilizar para montar qualquer numeral, qualquer quantidade. Então, olha lá. Aí diz assim: o sistema de numeração indo-arábico é um sistema decimal, ou seja, os agrupamentos são feitos de 10 em 10. Os números são organizados em ordens, tal como unidade, dezena e centena. E a cada 3 ordens, nós temos uma classe, por exemplo, a classe das unidades. Então, leia a seguinte informação. Aí tem uma informação dizendo assim: a menor cidade do Brasil tem por volta de 830 moradores, que é esse aqui, ó. Olha aqui. É no município de Minas Gerais e ela fica localizada bem aqui onde está esse pontinho. Aqui é a menor cidade do Brasil. Tem em torno de 830 moradores. Vocês viram só que para formar o número 830, a gente usou os números que estão aqui, ó. O 8, o 3 e o 0. Então, para qualquer quantidade que nós formos escrever, que nós formos montar, a gente vai utilizar esses algarismos do 0 até o 9. Beleza? Tá dando para entender? Ótimo, vamos continuando. Então, agora a gente vai analisar o número 830. Aqui, a gente fez o quadro da classe das unidades. Então, aqui nós temos o número 830, ó, 830, o 8, 3 e o 0. Então, a gente vai colocar eles em ordem, né? Ordem numéricas. Aqui nós temos o grupos de 10, que é de unidades. Então, até o 9 é unidade, de 0 a 9, quando só tem somente um algarismo. Então, aqui nós temos o 0. Aqui nós temos o grupo de 10 da dezena. Então, quando passa de um algarismo, nós temos 2 algarismos, no caso do 30, olha lá. Aqui, se a gente tirar o 8, ó, e deixar o 30, o 0 vai ficar na unidade e o 3 na dezena. Por quê? Porque passou de um algarismo.
E aqui, no grupo de 100, centenas, nós temos o número 8. Então, olha lá, é 0 para a unidade, só um algarismo, 3 para a dezena, com 2 algarismos, e o 8 para a centena, com 3 algarismos. Então, aqui, ó, unidade, dezena e centena. Então, aqui a gente organizou o número 830 no quadro valor-lugar. Então, no 830, o 0 é unidade, o 3 é dezena e o 8 é centena. E aqui é como se é escrito por extenso, ó, 830. E se a gente for representar ele no material dourado? É muito simples. Aí a gente sabe que para eu representar a centena, eu vou usar uma plaquinha. Para representar a dezena, eu vou usar uma barrinha. E para representar a unidade, é um cubinho. Então, olha só, quantas plaquinhas são necessárias aqui? Ó, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se cada plaquinha vale 100, então nós temos 8 plaquinhas, 800. E aqui, as dezenas, as barrinhas, quantas é preciso? Ó, 1, 2, 3. E unidades não temos nenhum cubinho, então não fica nenhum. Então, aqui foi representado o número 830 utilizando o material dourado. E se fosse no ábaco? Aqui, os 830. Então, para eu colocar no lugar, ó, na unidade, o 30, o algarismo é o 0, então não tem nenhum. O 30 é 1, 2, 3, que equivale a dezena. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que vale a centena. Então, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 0. Então, agora vocês vão fazer o quê? O desafio. Responda no caderno as questões a seguir. Então, vocês vão copiar essas questõezinhas do caderno de vocês e vão responder, ok? Então, tem que colocar lá no caderninho de matemática. Colégio CCIM, Maringá e a data, e escrever desafio. Responda no caderno as questões a seguir. Aí coloca, qual o maior número utilizando só um algarismo, só unidade? E aí, qual é? Aí vocês vão responder. Na letrinha B, qual é o menor número com 2 algarismos? Utilizando 2 algarismos, unidade e dezena. Depois, C, qual o maior número com 2 algarismos, com unidade e dezena, e qual o menor número com 3 algarismos, unidade, dezena e centena, e o maior número com 3 algarismos, unidade, dezena e centena. Então, o que vocês vão fazer? Agora vocês irão dar pause no vídeo, não é para continuar o vídeo sem ter copiado no caderno, ok? Dá uma pausa no vídeo, copia aqui as perguntinhas. Lembrando, copia uma pergunta, pula uma linha. Copia outra pergunta, pula uma linha. Copia outra pergunta, pula uma linha. Assim o caderno fica mais organizado, tá? Pro, mas onde eu vou copiar? Vai para uma folha limpa, uma folha nova. Vai escrever Colégio CCIM, Maringá, dia 25 de agosto, tá bom? Então, dá uma pausa no vídeo e copie, ok? Agora que você já copiou, deu a pausa e copiou, a gente vai colocar as respostas. Então, olha só, responda nos, né, era para vocês copiarem tudo bonitinho, vocês já copiaram, e agora a gente vai responder. Então, na letrinha A, qual o maior número com um algarismo, um único número? Qual é o número maior? O número 9. B, qual o menor número com 2 algarismos? É o número 10. Ó, 1 e o 0, com 2 algarismos. Qual é o maior número com 2 algarismos? É o 99. Qual é o menor número com 3 algarismos? O 100. E o maior com 3 algarismos? 999. Certinho? Vocês fizeram assim? Então, coloca um certinho aí no caderninho de vocês, ok? Ótimo, vamos continuando. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o número 1000, que é o milhar. Então, considerando a classe das unidades e as ordens da unidade, dezena e centena, o maior número que a gente pode escrever é o 999. Olha aqui eu tenho ele escrito por extenso, 999. E aí, para eu representar esse número aqui, olha lá, quantas centenas nós precisamos?
9. Então, lembra? Cada plaquinha representa uma centena. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quantas dezenas? Lembrando que as barrinhas são as dezenas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E as unidades também, representada pelo cubinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no material dourado, nós representamos dessa maneira o número 999. E no ábaco, a mesma coisa. Na unidade 9, dezena 9 e centena 9. Então, agora está aqui. Vamos juntar uma unidade a 999? Então, se eu pegar mais um para colocar aqui, o que vai acontecer? Ele vai virar 10. Aqui pode virar 10? Nunca. Porque o número 10, ele tem dois algarismos. Então, aqui tinha que ser 0 e aqui tinha que ser 1. Só que aqui, quando chegar mais uma, vai acontecer a mesma coisa. Aqui não pode chegar no 10. Porque quando chegar no 10, o que acontece? Esse daqui vai ter que ficar o 0 e o 1 para cá. E aqui a mesma coisa. Então, olha só. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui também, 9 e aqui 9. E eu vou colocar mais uma unidade. Então, quando eu coloco mais uma unidade aqui, vira 10. E nesse caso, 10 ele vira uma barrinha. Mas quando a gente tem 10 barrinhas, ela se transforma em uma plaquinha. E quando a gente tem 10 plaquinhas, ela vai se transformar em quê, hein, pessoal? Alguém imagina? Olha só. Então, 9 unidades mais uma vira 10, uma barrinha. 10 barrinhas, 9 barrinhas mais uma barrinha vira uma plaquinha. 9 plaquinha mais uma plaquinha vira 10, um milhar, que é um cubão. Ele lembra o pequenininho, mas ele é grandão. Então, dentro desse cubão, cabem 1000 unidades, ok? 1000 unidades, ou desses cubinhos aqui, tem 1000 desses cubinhos aqui, ou tem 100 dessas barrinhas, ou 10 dessas plaquinhas. Então, para chegar no cubão, a 1000 unidades, eu vou ter 1000 dessas, ou 100 dessas, ou 10 dessas, ok? E aí vai ser transformado em unidade de milhar, beleza? Então, olha só, uma milhar é igual a 10 centenas, ou 100 dezenas, ou 1000 unidades. Mas como a gente pode representar essa quantidade no ábaco? Olha lá, não é o número 1000? Então, ó, unidade 0, dezena 0, centena 0 e unidade de milhar. Por isso que tem o 1. U de unidade e M de milhar. Então, é unidade de milhar, ok? Então, no ábaco é preciso uma nova ordem, que é essa ordem da unidade de milhar. Então, no quadro valor, lugar, vai ficar a mesma coisa. Aqui no quadrinho da unidade 0, da dezena 0, da centena 0, da unidade de milhar 1, ó, igual tá aqui. E aí, a gente escreve assim, ó, 1000, ok? Deu para entender? Tá dando para entender, turminha? Lembrando que qualquer dúvida, vocês mandem lá mensagem para a professora tirar a dúvida, ok? Não quero ninguém com dúvida. Agora, vocês vão fazer o seguinte, a tarefinha. Use o que você aprendeu. Com os algarismos 4, 5, 8 e 9, vocês vão responder as questões propostas, que são essa daqui. E na número 2, vocês vão completar o ábaco e em seguida escreva os números com as palavras, tá bom? Que é na página 18. Então, vocês vão realizar a tarefinha lá na página 18, ok? E aqui também, ó, a continuação do número 2. Vocês vão colocar aqui no ábaco a letrinha B. E no número 3, vocês vão completar os quadrinhos com os números que faltam na página 19, beleza? E ainda na página 19, o exercício número 4 tá assim. Para formar um milhar, são necessárias 10 placas de 100 unidades do material dourado.
observe as placas do material dourado e escreva quanto que falta para unidade de milhar. Então, vocês vão fazer a letrinha A, B e C, ok? Então, por hoje é só na nossa aulinha de matemática e já já a professora volta com as respostas dos exercícios, tá bom? Lembrando que primeiro vocês precisam realizar os exercícios e depois assistir a correção, tá bom? Grande beijo no coração, Deus abençoe vocês e até mais!